Plano Bíblico, dia 11 de julho, Jeremias 28 a 30 e Provérbios 11. Provérbios 11. A balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Vindo o orgulho, virá também a ignomínia, mas a sabedoria mora com os humildes. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os à ruína. No dia da cólera, a riqueza não terá proveito, mas a justiça salva da morte. A justiça do homem íntegro aplana-lhe o caminho, mas o ímpio se abisma em sua própria impiedade. A justiça dos retos os salva, mas em sua própria cobiça os pérfidos prendem. Morto o ímpio, desaparece sua esperança. A esperança dos iníquos perecerá. O justo livra-se da angústia. Em seu lugar cai o malvado. Com os lábios, o hipócrita arruína seu destino, arruína o seu próximo. Mas os justos serão salvos pela ciência. Como a felicidade dos justos, exulta a cidade. Com a perdição dos ímpios, solta brados de alegria. Uma cidade prospera pela bênção dos justos, mas é destruída pelas palavras dos maus. Quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. O homem sábio guarda silêncio. O perverso trai os segredos, enquanto um coração leal os mantém ocultos. Por falta de direção cai um povo. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Quem fica por fiador de um estranho, cairá na desventura. O que evita laços, viverá tranquilo. Uma mulher graciosa obtém honras, mas os laboriosos alcançam fortuna. O homem liberal faz bem a si próprio, mas o cruel prejudica sua própria carne. O ímpio obtém um lucro falaz, mas o que semeia justiça receberá uma recompensa certa. Quem pratica justiça o faz para a vida, mas quem segue o mal corre para a morte. Os homens de coração perverso são odiosos ao Senhor, e os de conduta íntegra são objeto de seus favores. Na verdade, o iníquo não ficará impune, mas a posteridade dos justos será salva. Um anel de ouro no focinho de um porco, tal é a mulher formosa e insensata. O desejo dos justos é unicamente o bem. O que espera os ímpios é a cólera. Há quem dá com liberalidade e obtém mais. Outros poupam demais e vivem na indigência. A alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. O povo amaldiçoa o que esconde o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça dos que o vendem. Quem investiga o bem busca o favor. O que busca o mal será por ele oprimido. Quem confia em sua riqueza cairá, enquanto os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba sua casa herda o vento, e o nécio será escravo do sábio. O fruto do justo é uma árvore de vida. O que conquista as almas é sábio. Se o justo recebe na terra sua recompensa, quanto mais o perverso e o pecador. Jeremias capítulo 28. Conflito entre Jeremias e Ananias. Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, ou seja, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, veio ao templo e, perante os sacerdotes e a multidão, proferiu as seguintes palavras: Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vou romper o jugo do rei da Babilônia, ainda exatamente mais 2 anos, e farei voltar a este lugar todos os objetos do templo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dele retirou, levando-os para a Babilônia. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, oráculo do Senhor. Porquanto vou romper o jugo do rei da Babilônia.
O profeta Jeremias, porém, na presença dos sacerdotes e do povo que se aglomerava no templo, respondeu ao profeta Ananias: Assim seja, disse ele, e que Deus o permita. Realize o Senhor tua profecia e traga de volta o mobiliário do templo e os deportados da Babilônia. Escuta, contudo, o que vou dizer-te, assim como a todo o povo. Os profetas que nos precederam, a mim e a ti, anunciaram contra numerosos países e reinos poderosos, guerra, fome e peste. Quanto ao profeta que predisse a felicidade, somente quando seu oráculo se realizar, se poderá saber se ele é realmente enviado do Senhor. Arrancou então o profeta Ananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e, partindo-o, exclamou perante a multidão, oráculo do Senhor: Assim é que 2 anos decorridos quebrarei do pescoço de todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Retirou-se então o profeta Jeremias, mas depois que o profeta Ananias assim arrancou e destruiu o jugo do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a este nestes termos: Vai dizer a Ananias: Eis o que disse o Senhor: Quebrastes um jugo de madeira, mas substituístes por outro de ferro. Porquanto, eis o que disse o Senhor dos Exércitos: É de ferro o jugo que imponho ao pescoço de todas as nações, a fim de que se submetam a Nabucodonosor, rei da Babilônia? Elas lhe ficarão submissas, e a ele dou também todo o poder sobre os animais selvagens. E Jeremias acrescentou, ao dirigir-se ao profeta Ananias: Ouve bem, Ananias, não te outorgou missão o Senhor. És tu que arrastas o povo a crer na mentira? Por isso, eis o que disse o Senhor: Vou afastar-te da face da terra. Ainda neste ano morrerás, pois que insuflaste a revolta contra o Senhor. Neste mesmo ano do 7º mês, pereceu o profeta Ananias. Jeremias capítulo 29. Cartas aos deportados da Babilônia. Eis o teor da carta que o profeta Jeremias endereçou de Jerusalém aos demais anciãos cativos, aos sacerdotes e profetas, e a todo o povo deportado por Nabucodonosor para a Babilônia. Depois que deixaram Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os eunucos, os chefes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e serralheiros. Foi esta carta levada por Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Elcias, os quais Sedecias, rei de Judá, enviara para a Babilônia junto ao rei Nabucodonosor, e assim dizia: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os cativos que deportei de Jerusalém para a Babilônia: Construí casas e nelas morai, plantai pomares e comei seus frutos. Procurai mulher e gerai filhos e filhas. Procurai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que deem ao mundo rapazes e moças. Multiplicai-vos em lugar de diminuir. Tomai a peito o bem da cidade, para onde vos exilei. Rogai por ela ao Senhor, porque só tereis que lucrar com a sua prosperidade. Pois assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos deixeis engordar pelos profetas que se acham entre vós, nem pelos adivinhos. Não escuteis sonhos que anunciam. Porquanto estes homens mentem, pretendendo pronunciar oráculos em meu nome, não lhes outorguei tal encargo, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor: Quando 70 anos viverem decorrido para a Babilônia, eu vos visitarei a fim de realizar a promessa que vos fiz de aqui vos reconduzir. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro, uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei.
Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor. E vos trarei do cativeiro, e vos irei buscar em todas as nações e em todos os lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Objetareis, porém, que o Senhor vos suscitou profetas na Babilônia. Eis o que diz o Senhor a propósito do rei que ocupa o trono de Davi, do povo que permaneceu na cidade, e de todos os vossos irmãos que não partiram convosco para o exílio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Vou enviar contra eles a espada, a fome e a peste, e os trarei como figos deteriorados, tão maus que não se podem mais comer. Eu os perseguirei com a espada e a fome e a peste, e deles farei objeto de horror ante todos os reinos da terra. Exemplo a ser citado entre as maldições, assunto de espanto que fará pasmar, e vergonha aos olhos das nações para onde eu os dispersar, porque não escutaram minhas palavras, oráculo do Senhor. Quando sem cessar lhes enviava os profetas, meus servos, os quais também não ouviram, oráculo do Senhor. Mas vós todos, exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colias, e de Sedecias, filho de Maazias, que vos transmitem em meu nome falsos oráculos. Vou entregá-los nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os mandará matar ante vossos olhos. Servirão eles de maldição entre os judeus cativos que se acham na Babilônia, e se dirá: que Deus faça contigo como a Sedecias e a Acabe, os quais o rei da Babilônia mandou frigir no fogo. E isso porque cometeram uma infâmia em Israel, por consumarem o adultério com as mulheres de seus vizinhos, e ainda por haverem proferido falsos oráculos em nome e contra a minha vontade. Tudo isso eu sei por havê-lo testemunhado, oráculo do Senhor. Mensagem a Semério. É a Semeías de Naalã dirás: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Já que enviastes uma carta em meu nome a todo o povo de Jerusalém, ao sacerdote Sofonias, filho de Maazias, e a todos os sacerdotes nos qual lhes dizes, fez-te o Senhor sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, a fim de que vigies no templo todo fanático que se intitular profeta, e o metas no cepo ou no cárcere. Porque então não fizestes voltar a razão Jeremias de Anatote, que profetiza entre vós? Eis que nos escreve para a Babilônia, a fim de nos dizer: isso durará longo tempo? Construí casas e habitai-as, plantai pomares e deles comei os frutos. Leu esta carta o sacerdote Sofonias ao profeta Jeremias, ao qual falou o Senhor nestes termos: Eis o que mandarás dizer a todos os deportados, oráculo do Senhor, a respeito de Semeías de Naalã, porque Semeías vos proferiu oráculos, sem que eu lhes houvesse delegado, e vos levou a crer em mentiras. Eis o que diz o Senhor: vou usar de severidade com Semeías de Naalã e sua descendência. Nenhum dos seus subsistirá entre vós, para desfrutar a felicidade que concederei a meu povo, oráculo do Senhor, pois que pregou a revolta contra o Senhor. Oráculo de restauração. Dirigiu o Senhor nestes termos a palavra a Jeremias: Eis o que disse o Senhor Deus de Israel: consignarás em um livro todas as palavras que te tenho dito, pois dias virão, oráculo do Senhor, em que mudarei a sorte de meu povo, Israel e Judá, disse o Senhor, a fim de reintegrá-lo na posse da terra que havia dado a seus pais.
Eis as palavras que pronunciou o Senhor a respeito de Judá. Eis o que diz o Senhor. Fez-se ouvir um grito de pavor, e por toda parte o espanto. Acabou-se a paz. Perguntai: vede se um homem pode dar à luz? Por que então vejo todos os homens, com as mãos que sobre os rins, qual a mulher em parto? Por que trazem essa palidez aos seus semblantes? Desgraça. Nenhum dia se assemelha a este, tempo de tribulação para Jacó, do qual, porém, será libertado. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, partirei o jugo que lhes pesa ao pescoço e lhe romperei os laços. Não serão mais cativos dos estrangeiros, mas servirão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, que eu lhes suscitarei. E tu, Jacó, meu servo, não temas, oráculo do Senhor. Não tremas, Israel, pois que te vou retirar da terra longínqua, assim como tua raça da terra do exílio. Jacó tornará a viver na tranquilidade e em segurança, sem que ninguém mais o perturbe. Estou contigo, oráculo do Senhor, para livrar-te. Aniquilarei os povos entre os quais te dispersei. A ti, porém, não destruirei. Eu te castigarei com equidade, sem se deixar impune, porque eis o que diz o Senhor. Tua ferida é incurável e perigosa a tua chaga. Ninguém quer tomar o encargo de curá-la. Não há para ti remédio nem emplastro. Esqueceram-te os que te amavam. E contigo nem mais se preocupam, pois que te feri como fere um inimigo, com cruel castigo. Por causa da gravidade de tua falta e de número de teus pecados. Por que choras sobre tua ferida? Porque incurável é tua dor? É por causa da gravidade de tua falta e do número de teus pecados que te fiz isso. Todo aquele, contudo, que te devoram serão devorados. Irão para o cativeiro teus opressores, teus destruidores serão despojados. Eu entregarei ao saque os que te pilharam. Vou enfaixar tuas chagas e curar tuas feridas. Oráculo do Senhor. Chamam-te a repudiada, Sião de quem não mais se cuida. Mas eis o que diz o Senhor: restaurarei as tendas de Jacó e me apiedarei de suas moradas. Será a cidade reconstruída em sua colina e reedificado o palácio no primitivo lugar. Cânticos de louvor se erguerão e gritos de alegria. Eu lhes multiplicarei o número, que não será mais reduzido. Eu os exaltarei e não serão mais humilhados. Os filhos serão como eram outrora, e forte será diante de mim sua assembleia. Eu castigarei seus opressores. Um dentre eles será o chefe, e do meio deles sairá o seu soberano. Mandarei buscá-lo e perante mim terá acesso. Porque nenhum homem se arriscaria a aproximar-se de mim, oráculo do Senhor. Sereis o meu povo e eu o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, a explosão do seu furor, a borrasca que turbilhona, prestes a irromper sobre a cabeça dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor, sem que cumpra e realize seus desígnios. Somente nos dias que virão havereis de compreender.